E isso é algo assim que hoje eu entendo que tudo está a um passo de uma atitude. Através de uma atitude, quando você não se coloca na posição de vítima e você se coloca numa posição de vencedor. Porque está escrito, o Senhor nos deixou. Em Cristo Jesus nós somos muito mais. Muito mais. Isso é além, muito mais do que vencedores, né? E eu comecei a batalhar, reestruturar minha vida. Voltei a estudar, fiz a minha formação no ensino médio, conheci uma outra pessoa, fomos morar junto, nós vivemos por 13 anos juntos. E eu tive um outro filho, o Lorenzo, ele é uma bênção do Senhor. E infelizmente, quando a minha filha fez 14 anos de idade, se repetiu esse ciclo na minha vida de novo. Então, o meu esposo, na época, né, tentou abusar da minha filha. Ele molestou ela por 3 anos. Minha filha se cortava, sabe o que é você ver a tua filha de madrugada acordada, se cortando, tirando notas baixas na escola, não querendo vir. E até que um dia eu perguntei para ela, eu falei, filha, eu sou tua mãe e você pode contar comigo. Se for o mundo contra você, então vai ser eu e você contra o mundo. Você pode contar comigo porque eu sou tua melhor amiga. Eu tô aqui para te proteger, e seja o que for que você estiver passando, eu vou estar contigo nessa. E ela disse, mãe, então eu vou lhe contar, sabe as noites que você acorda e você me xinga que eu tenho que dormir? Essas noites é porque eu não durmo de medo dele entrar no meu quarto. Sabe esses cortes que eu tô fazendo nos meus braços? É porque eu tenho nojo de mim, eu me sinto culpada, eu me sinto nojenta, eu me sinto suja por essas coisas que ele faz comigo. E aí, mais uma vez, eu tomei a decisão de defender, de sair em defesa da minha filha. E então, mais uma vez, o divórcio bateu na minha porta. Mais uma vez, eu vi a minha família desestruturada, negócios indo por água abaixo. Até então, a gente já tinha construído, a gente tinha carros, a gente tinha loja, a gente tinha empreendimentos no nosso nome, né? E aí foi aí que a gente começou. Mas algo interessante aconteceu, Mari. Antes disso, acho que um mês antes de eu descobrir que a minha filha estava sendo abusada, eu comecei a ser convidada para cultos. E eu dizia assim, gente, isso que pega muita gente, ó. Eu dizia que eu não gostava de crente, que crente era tudo gritão, tudo louco. Pra que gritar tanto? Pra que levantar as mãos pro alto? Pra que glória a Deus? Pra que aleluia? São tudo fora. Tu também já pensou assim, né? Sim, um bando de louco. E eu dizia isso. E eu comecei a receber muito convite pra ir aos cultos e tal. E eu sempre recusava. Mas aí havia uma campanha. E a minha mãe, que morava do lado da minha casa, ela dizia, filha, vamos pra igreja? Que aí então a minha mãe já tinha aceitado Jesus. Vamos pra igreja? Não, mãe, eu não quero, porque... Imagina, tanta coisa que a senhora vai na igreja, a senhora não teve mudança nenhuma, pra que eu vou seguir? Se Deus que a senhora tem, se não vê mudança da sua casa, a senhora quer me oferecer isso? Não, vamos que vai ser bom. Ela me convidou a semana toda, e quando foi quinta-feira eu disse pra ela que não ia, mas quando eu entrei pra dentro de casa, uma coisa começou a queimar dentro do meu coração. Eu comecei a sentir um certo sentimento, assim. E eu disse, tá, mãe, então eu vou lhe levar. Assim, um criego, sabe? Levei ela até a porta da igreja lá. E aí eu disse, vou entrar hoje. Entrei. Aquela palavra, parecia que aquele pastor sabia com uma espada, foi, com uma espada de 2 gumes. Ela penetrou lá na divisão da alma e do espírito. No outro dia, eu fui até ela e falei, tem culto hoje? Ela disse, tem. Tu vai ir? Eu disse, eu vou. Ela já deu glória, já deu aleluia, né? E eu fui pro culto. E aquele dia foi o dia mais lindo da minha vida, porque foi o dia que Deus marcou para se encontrar comigo. Aleluia. Aquele dia Jesus estava passando por ali. E eu tive a oportunidade de tocar na orla das vestes do mestre. E foi aquele dia que ele me resgatou. E quando ele fez o apelo, eu não pensei 2 vezes. Eu corri pra frente, eu fui a primeira pessoa que eu fui correndo pra frente, assim, eu me lembro como se fosse hoje. E eu caí prostrada de joelho, chorando muito, com as mãos levantadas, com a cara no pó, dizendo, Jesus, eu te quero na minha vida.
E no mesmo dia Deus tomou um profeta e disse para mim, teu ministério está muito atrasado. Eu te chamei para ser profeta de nações. Eu te chamei para ser mãe de multidões. Aleluia. Eu te chamei para ser alguém, para ser embaixadora da minha palavra, ele disse. A minha palavra, você vai carregar a minha preciosa semente e tu dará frutos. E você foi chamada para ser mãe de multidões, para carregar a preciosa semente do evangelho, para pregar para nações. E ele falou assim, para te provar que eu sou o Deus da tua vida, eu sou o Deus que te levanto. Ainda essa semana eu te dou um livramento para você, para tu saber que eu sou o Deus da tua vida. E tem muitas coisas que estão em oculto que eu vou trazer à luz e eu vou te mostrar. Hoje eu faço uma reviravolta na tua vida. Vai dar um giro tão grande que nem você vai acreditar. Mas eu faço coisas novas. Ele falou. E eu não entendia muito, eu disse amém, recebi e fui para casa. Quando o culto foi na sexta-feira, quando foi no sábado, eu cheguei lá na loja, eu tinha uma joalheria na época. Eu cheguei na loja, começamos a trabalhar, eu e as gurias que trabalhavam comigo, começamos a organizar a loja. E aí, eu vou no balcão assim, tirando as joias, quando eu levantei a cabeça, um cara disse, é um assalto. E eu voltei de novo para baixo e pensei, para de brincadeira. Falei assim e voltei. E aí, quando eu levantei a cabeça dele de novo, ele colocou uma arma na minha frente e disse assim, eu pareço estar brincando agora? E aí foi aí que eu tive esse choque de realidade. E eles começaram a pegar todas as coisas, os funcionários foram rendidos, começaram a pegar todas as coisas lá. E eu estava muito nervosa, eu não conseguia abrir a gaveta do caixa. E aí ele disse, abre isso logo, eu disse, não consigo, eu estava tremendo muito. Ele pegou minha cabeça, jogou contra a parede, pegou assim no meu pescoço, pegou o revólver dele e disse, abre a boca. Colocou o revólver dentro da minha boca e puxou o gatilho. Quando ele puxou o gatilho, Mari, o colega dele veio e puxou ele e falou, larga ela! E aí eu lembrei que o profeta tinha me entregado. Ele disse assim, ainda essa semana, a minha mão te trará livramento. Por isso que hoje eu creio, credes no Senhor seu Deus e estarás seguro. Credes nos meus profetas e prosperarei. Está escrito na palavra do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Cláudia, você estava falando sobre ter sido abusada, né? Eu também fui molestada quando pequena. E eu queria te perguntar como que você lidou com o fato do perdão. Como você perdoou? Essa foi uma das partes mais difíceis, né? Porque eu sofri a parte do abuso, tanto dentro do meu lar, dentro da minha casa, quanto fora dele, quando eu morava na rua. Então eu fui abusada algumas vezes também. E essa parte do perdão sempre foi muito difícil, porque além de eu carregar a dor muito grande do abusador, eu acho que a dor maior ainda era em relação à minha mãe, porque eu culpava a minha mãe e culpava o meu pai também, porque eu fui conhecer o meu pai com 26 anos de idade. Então, e eu culpei eles por muitos anos. E aí até que eu comecei a sentir o desejo, o Espírito Santo começou a ministrar dentro de mim o desejo de vasculhar dentro de mim a mudança que eu precisava para alcançar coisas maiores na presença do Senhor. Porque nós irmos à casa do Senhor, prestarmos culto ao Senhor, não basta. Nós temos que ir no profundo. E um dia eu disse para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu não quero viver esse evangelho raso. Eu não quero viver sem sentir a tua presença e sem sentir o teu sobrenatural. E teve um desafio que eu fiz para mim mesmo, que foi no livro de Gálatas, que foi sobre os frutos do Espírito. E aí o que mais me pegou foi essa parte do perdão, sabe? E o Espírito Santo disse, vai lá e pede perdão para tua mãe. E eu disse, Espírito Santo, como pedir perdão para minha mãe? Eu pedi perdão para minha mãe. Vítima. Eu sou a vítima, fui eu que fui ferida e eu tenho que pedir perdão para minha mãe. E o Espírito Santo, sim, tu vai pedir perdão para tua mãe. Porque eu entendi, Mari, que honrar pai e mãe, né, era ir lá, levar uma cesta básica quando ela precisava, cuidar dela quando ela estava doente, né?
conversar com ela às vezes. Eu entendi que honrar pai e mãe é isso, mas quando na verdade o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração que honrar pai e mãe vai além disso. Que honrar pai e mãe é você amá-los apesar dos seus defeitos. Sabe por quê? Porque o primeiro e principal mandamento é amarás o seu Deus, né? E o segundo é amarás o seu próximo como a ti mesmo. Aí o peso fica maior mais. Sabe por quê? Porque a tua mãe, além de ser tua mãe, ela é a tua próxima. E aí, se eu não tenho gabarito suficiente para honrar e amar quem me botou no mundo, quem Deus usou, porque Deus usou ela como canal de bênção, como fonte de vida para que eu estivesse aqui. Né? Isso o Espírito Santo ministrou profundamente no meu coração. Eu fiz uma campanha de jejum, 3 dias de jejum, sem comer, sem tomar água, só jejuar e só orar. Foi a campanha de jejum que Esther fez, né? Quando pediu livramento para o povo do Amã. E eu fiz essa campanha de jejum. No 3º dia eu fui conversar com a minha mãe, marcamos uma janta e eu disse, Espírito Santo, prepara tudo. Porque quando vem dos céus, ele não acrescenta dores, ele prepara o ambiente, ele prepara o cenário e principalmente prepara os corações para receber. Por isso que a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor é um martelo que esmiuça a penha, né? E que ele transforma os coração de pedra em coração de carne, né? Um coração sensível. E Deus, ele é grandioso, que automaticamente o assunto foi chegando até ela. E eu disse, mãe, hoje eu vim aqui para abrir o meu coração porque o Espírito Santo tem tocado. Eu quero lhe pedir perdão. Quero lhe pedir perdão por lhe odiar, por sentir tanta dor. Forte, né? Forte. Muito forte isso. Por sentir tanta dor, eu lhe perdoo, mãe, por lhe culpar por a senhora não ter me defendido, por a senhora não ter tido forças de largar daquele relacionamento tóxico. E naquele momento o Espírito Santo nos tomou tão grandemente que ela me abraçou e ela disse, realmente, minha filha, eu te rejeitei a minha vida toda. Eu queria ter te abortado, eu queria ter doado você, mas nenhuma dessas tentativas deu certo. Eu disse, mãe, hoje a única coisa que eu quero da senhora é que a senhora me abençoe. E ela colocou a mão sobre a minha cabeça e disse, minha filha, eu te abençoo. Aleluia. Eu anulo da tua vida todo o espírito de morte e profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo vida. Tenha vida. Seja próspera. Seja feliz. Aleluia. Ela profetizou sobre a minha vida e foi um momento muito grande. Foi assim que aconteceu o perdão e eu me sinto curada. Eu saí de lá como se tivesse tirado uma tonelada, sabe? O perdão, ele faz isso, né? A gente parece que carrega uma bagagem e quando a gente libera, aquilo cai aos nossos pés. Na verdade, cai aos pés de Cristo, né? É verdade. Porque ele mesmo diz que a gente tem que perdoar para os nossos pecados serem perdoados. Cláudia, você comentou sobre o seu pai, que você conheceu o teu pai. Eu gostaria que você contasse para nós como foi este encontro. Foi um encontro mágico. Aos 26 anos de idade, foi quando eu conheci ele. Eu, para pagar a minha faculdade, hoje eu tenho 2 faculdades, uma em administração e outra em contábeis, e eu trabalhava de empregada doméstica. Em uma das casas que eu trabalhava, eu conversando com a mulher sobre a minha trajetória e expus para ela o desejo de conhecer o meu pai. É algo que eu queria muito saber de onde era a minha essência e qual era a minha paternidade. E aí foi que ela disse, mas me fala um pouquinho mais. E ela disse, eu conheço teu pai. Vai ter uma festa lá na igreja do pastor Jaime, assim. E lá o teu pai vai estar lá. E você, se você quiser, eu posso te apresentar para ele. Eu disse, eu quero. E daí eu fui na festa, comprei o cartão tudo. E ela me chamou o meu pai. E ela me apresentou e o meu pai me reconheceu na hora. Foi assim, muito mágico, me abraçou e ele disse, você é minha filha, que bom que eu tô te conhecendo agora. E só que aí depois, mais pra frente, eu também tive essa parte aí de pedir perdão pro meu pai também, porque eu também culpei ele muito tempo, né? Porque ele não estava lá, né? Nos momentos de dor, de tristeza, que ele poderia ter me defendido e não me defendeu, né? E logo em seguida, então, ele foi preso, ele foi ao presídio, então eu não tive mais acesso a ele. E como eu não sou registrada, também não sou registrada com o sobrenome dele, então não podia entrar no presídio também. E eu escrevi uma carta para ele.
escrevi uma carta para ele contando todos os sentimentos do meu coração, né, falando do amor de Deus para ele.